vai viver a sua vida, esquece seus problemas, vai curtir a vida, dá valor à sua existência a partir de agora. Nunca tinha visto aquela mulher, cara, era a diretora do hospital. Ela falou, você nasceu de novo. E a partir daquilo eu falei, cara, eu vou começar agora a cuidar da minha vida, a fazer as coisas que eu gosto, a me Relevar muita divertir. coisa, focar Cara, nas assim, coisas boas. sabe, ver a vida um pouco mais leve, cuidar mais da casa, a gente poder ter uma vida mais tranquila. E aquele carinha lá de cinza você não viu mais? Não. Ele te deu um aviso. Ou você toma vergonha ou É. não vai rolar, cara. Caramba. E é engraçado, porque eu não sei o que era, Vilela. Não sei. Pode ser realmente um espírito de alguém, ou pode ser uma, sei lá, uma forma de pensamento, alguma energia do lugar mesmo, porque as pessoas ali perdem a fé, cara. Total. Entendeu? O desespero é enorme. E a partir daquele momento eu falei, não, meu, vamos levar a vida com uma coisa mais tranquila, sem estresse, vamos curtir, vamos nos divertir. E a gente tem feito isso, cara. Entendeu? O descuido foi meu, a irresponsabilidade foi minha. Podia ter morrido, podia ela ter morrido, entendeu? Foi uma responsabilidade minha, cara. Cara. E Mas foi uma por que cagada. responsabilidade? Porque a gente se expôs, porque, entendi. Nesse entendeu? sentido. Toma liberdade demais Entendi. e fala, nunca vai acontecer comigo, e aconteceu. Fui vacinado agora, tomei 2 doses da vacina, Qual que você tomou? AstraZeneca. Eu também. A primeira dose me derrubou, fiquei com uma pequena febre e tal, fiquei com mal-estar, a segunda, não senti Tranquilaço, nada, né? nada. Só fica doendo o braço um pouco, né? Muito, isso doeu bastante, mas o resto, cara, absolutamente tranquilo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Assim, as pessoas hoje, o medo é muito grande. A gente tem uma histeria coletiva. Isso existe no plano espiritual, até vou colocar isso pro Nino também, O cara. Covid espiritual. Não, o plano espiritual com uma coisa dessa mundial. Porque às vezes a gente tem coisa isolada, uma guerra, uma calamidade. Como Tem que tudo funciona? simultâneo, né, cara? É, Eu lembro que eu tive um professor das Filipinas que ele mas você mostrou. entendeu, né? A Sim, pandemia, como ela sim. reflete nesse mundo espiritual. Quer um exemplo legal disso? Imagina o globo terrestre, com todos os continentes. Agora imagina várias camadas de cores e energias simultaneamente girando em volta de cada continente. Tá. Cada uma dessas cores, desde as cores mais cinza, verde, amarela, são energias respectivas de cada povo, cada estado, cada país. Quando você tem esse medo, essa histeria coletiva, as pessoas elas vibram de uma maneira diferente. Mais ou menos igual ou não? Grupos vibram de uma maneira igual. Tá. Então você vai ter um emocional e um mental trabalhando juntos. Então você fica com medo, somente assimila o medo, acredita no medo e potencializa isso. Seu físico sente o medo, então ele somatiza a sua energia do medo. Então todos os países tiveram uma onda igual, que veio da onde? Da China, pegou a Europa, da Europa, Estados Unidos e Brasil. Isso. Então nós estávamos antecipando já esse medo. Espiritualmente, acontece a criação de formas de pensamento, do medo, a angústia de não saber o que fazer, as sensações de raiva em relação a isso. Impotência, né? Porque você vai culpar o governo, você vai culpar as pessoas, você vai culpar o país porque não se preparou. E aí vem toda essa... Entendeu? Então, se você olhar para cima de cada país, tem essas formas de pensamento e as energias dessas egrégoras dos indivíduos. Tá? Então é isso que acontece. O mundo espiritual, ele acompanha a nossa realidade. Ok? Então, vou te dar um exemplo. Você cria uma forma de pensamento agora. Você está pensando em alguma coisa. Tá, tô pensando Você cria uma forma de o que eu vou fazer pensamento. amanhã, por exemplo. Você cria uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento vai vibrar. Dependendo do que você pensar, pode atrair coisas ruins ou pode atrair coisas boas para você. O que estiver aqui ao redor pode perceber. Você ainda vai derrubar essa lâmpada, cara. Toda hora. Então, assim, essas formas de pensamento vai atrair seres do mundo espiritual para perto de você. Você pega a egrégora da Cracolândia. O que é egrégora? O conjunto de indivíduos que pensam da mesma maneira, que vibram da mesma maneira e que agem da mesma maneira. É um conjunto, é uma egrégora. Uma igreja, tá todo mundo lá orando, é uma egrégora. Cracolândia. Qual a energia que impera na Cracolândia? É uma energia de pessoas que consomem a droga, que agem pelo instinto, pelo emocional, dependendo daquela química. Sim. Você já foi num swing? Já, fiz um show lá já. Já fez Fez um show um no show? swing? Mas você chegou a, Verdade. você chegou a participar da zoeira? Não.
Mas eu vi. Andei por todas as salas. Quando você vai num swing, fica lá um tempo, na hora que você sai, você fica tarado por um tempo. Se você estiver participando da brincadeira, então, você consegue vir pra casa e transar até 7 da manhã. Então, porque você tá compartilhando essa egrégora do lugar. Entendi. E você levou formas pensamento junto com você, a sua mente criou possibilidades, e se eu fizer? Você Os sente meninos ficaram e curiosos. você cria. Entendeu? Então o mundo entrou num processo de histeria coletiva. O problema é o seguinte, além dessa vibração do medo, da incerteza, da angústia, de pessoas que começaram a falecer, de você não saber o que fazer, o sinal de impotência, você tem as pessoas que estão falecendo. O que acontece espiritualmente com essas pessoas? A consciência desses indivíduos que estão perdidos dentro do mundo espiritual. Eles estão trafegando por aí. Você morrer por uma morte natural, sabendo que você vai morrer, é a forma mais saudável. Por quê? Quando você vai envelhecendo, você vai entendendo que você já está morrendo. Tá fechando um ciclo. Você vai se desapegando das coisas, você vai vendo seus netinhos crescendo, você vai vendo a família crescer e você vai entendendo que é o ciclo natural da vida. E aí, quando você morrer, você vai estar ciente de que aquele é teu momento. E você vai tranquilo. Morrer por uma bala perdida, por afogamento ou por asfixia, cara, a consciência, o indivíduo, ele fica num... Imagina, cara, morrer queimado, como fica um indivíduo. Deus me livre. E esse cara, quando ele se tornar uma consciência perdida no mundo espiritual, ele vai vibrar isso. Então o que a gente vai ter, daqui a 100 anos mais ou menos, é um mundo espiritual com essas consciências perdidas, vibrando essas energias. Como é uma cumplicidade, você é aquilo que você vibra, você é aquilo que você sente e pensa, a gente vai ter um mundo espiritual devolvendo isso para nossa realidade. Ele é um ciclo. Como que ele devolve pra realidade? Por vibração. Você sente? Não é uma coisa de propósito. Não, é ação e reação. Não é alguém controlando isso? Não é nada do Não. mal querendo dizer. Não, é por similitude. Quando você, por exemplo, vai na. Tem pessoas que têm isso com mais facilidade. Você vai na casa de alguém, você fica com dor de cabeça, você não gosta muito lá. Então, tipo, isso é por causa da egrégora dessa casa. Tudo isso que ele falou aí é o jeito que as pessoas se portam, eles preenchem esse ambiente com a determinada energia deles, que é normal deles. Só que essa energia, por algum motivo, não casa com a sua. E quando você entra nesse lugar que você vai compartilhar isso, você acaba sentindo os efeitos dessa incompatibilidade. É meio isso que ele tá falando. Não é nada de propósito, os espíritos vão chegar e vão baixar. Não, esquece. Esquece Deus, esquece qualquer divindade. É causalidade, ação e reação. Entendi. Vai vibrar. E aí vai entrar em descompasso. Que nem você teve um boom de depressão, você teve um boom de vícios, sabe? Você teve essa realimentação. Caramba, por isso que nós funcionamos faz em sentido isso. cíclicos. Nós somos cíclicos, é tudo ciclo. Então essa vibração ainda vai ficar um tempo ainda pairando ou fazendo efeito na nossa realidade. Entendeu? Então eu tô lendo políticas públicas. Como uma guerra também deve causar isso. Nós tivemos a revolta da vacina na época de Oswaldo Cruz, em 1900 e pouco. É um ciclo. Nós tivemos a mesma revolta da vacina hoje, dizendo não vamos nos vacinar. Ah, mas aí tem outras coisas a ver. Tem muita coisa. Mas torna-se um pensamento cíclico sempre do negócio de... na época eram militares querendo dar golpe, não sei o que e tudo mais tal. Hoje é a mesma coisa. Fica sempre esse ciclo. O mundo funciona assim. Sim, sim. Se você olhar a história, a gente tá voltando pro medievo agora. Sim. É o grande Coliseu de Roma. Estamos voltando. Cara, Porque é o lance do ciclo? existem várias teorias, na verdade. Eu sou menos místico do que o Spook, né, como mago. Eu entendo os mecanismos de crença, mas não necessariamente compartilho deles. Mas o que a gente vem, por exemplo, no estudo da história mesmo, eu fiz História da Arte, eu fui professor de História da Arte, é que a sociedade funciona em ciclos. E aí a gente vai ter até as histórias lá dos consciente coletivo, do Jung, essas coisas. Então, o que é? A gente tem, dentro da história da arte, a gente tem períodos que são antropocêntricos e teocêntricos. E a gente fica nessa brincadeira. Antropocêntricos, o homem como centro do O homem como tudo. centro de tudo e O teocêntrico, o Deus como centro de tudo. A gente teve, por exemplo, os mais recentes. Foi a Idade Média, onde era teocêntrico, né? Deus era o pilar principal do Estado. Aí vem o iluminismo. Iluminismo com o antropocêntrico. E aí a gente tem as principais nascimentos das coisas do cérebro, da mente. E agora a gente tá voltando para um período teocêntrico de novo, que você já vê que você acha que a gente tá... Não, é evidente, a gente tá com o evangélico agora entrando no poder lá na bancada evangélica, essas coisas todas. Mais aqui. Perdão. Com a bancada evangélica entrando, outras bancadas de outras religiões também tentando se fortalecer.
Ou seja, a gente tem a pegada de novo de um Deus, né, de uma ideia de Uma Deus divindade, né? tentando ter poder no Estado. Né, no Estado geral, não no Estado político, mas no Estado geral da pessoa. Então a gente está retomando um período antropocêntrico. Se isso é bom ou se é ruim, depende do ponto de vista. Claro. Mas é uma carga que está acontecendo, né? E aí a gente vê essas coisas acontecendo também. Entendeu? As pandemias, as doenças, essas coisas também são E são naturais do cíclicas. planeta, cara. Isso é natural do planeta. Sabe, a gente tem que entender que isso é cíclico, aconteceu já há muito tempo, e nós tivemos períodos que não tinha uma globalização para poder se comunicar, entendeu? Tivemos várias crises, vários problemas, e assim, aquela história, por que eu, né, profe? Como diria o Godinez, bem na minha vez? Porra, Mas sempre teve alguma coisa. Né? sempre, sempre. E você vê no Oriente, tem guerras e tudo mais, é assustador. Sabe, o mundo é isso, 8 bilhões de pessoas disputando um espaço. É que eu acho que o ser humano, ele se acomoda, né? E ele fica... Eu fiquei pensando nisso, que eu lembrei de algumas perguntas que as pessoas me faziam, e porque eu também sou formada em geografia, né? Que é uma formação que eu não me dediquei, né? Eu acabei me dedicando à teologia e estudos das religiões. E aí as pessoas eventualmente mandavam... Ainda era a época que as pessoas mandavam corrente por e-mail. Falando Caramba. assim, porque teve uma erupção não sei aonde, ou teve um maremoto não sei aonde, o planeta está acordando, né, não sei o quê, são os sinais, não sei o quê. Você lembra dessa? Sempre tem, né, umas mensagens Sempre. dessas, né? Assim como sempre tem história de fim de mundo, né, cara? Sempre tem. Ano sim, ano não, vem um fim de mundo aí. Sim, e eu me lembro... da minha professora de geologia, falando justamente isso, que o planeta ele é cíclico. Então, a erupção, ela sempre vai estar lá. O maremoto... Eras glaciais de sempre tempo em vai estar tempo. lá, né? É o ser humano que tem a percepção equivocada de que tudo vai estar da maneira como ele acha que tem que estar desde quando ele nasceu. Né? Então, na verdade, eu acho que é uma interpretação ruim nossa, né? Mas isso é biológico. Isso tem a ver com o jeito que o nosso cérebro evoluiu. E aí, o mesmo em relação... As pessoas sempre estão querendo dar razões espirituais, né? Também, para esse tipo de coisa. E o Covid não ficou fora disso, né? O diabo tava de férias. Mas tem umas coisas que, entrando nesse assunto, que ficaram perigosas ao longo do Covid aí. O quê? Eu tinha amigos, pessoas que faziam parte do meu convívio, que fazem, né? Que falavam assim, não, você pode sair na rua sem máscara, não tem problema, porque a gente vai fazer nossa gira aqui, o nosso trabalho espiritual, o nosso X, nossa reunião, parará, e os espíritos, ou X ou Y, vai te dar a vacina. Então, tipo, a pessoa ia pra missa com um band-aidzinho, porque o espírito deu lá, a divindade deles, né? Deu uma vacina. Então, isso é legal falar, porque assim, a gente está vivendo essa era onde a espiritualidade no sentido de crença no metafísico tá voltando com bastante força. E isso, de novo, não é bom nem é ruim, é o fato que tá acontecendo. Mas o que acontece... Nesse caso, especificamente, é ruim, né? Não, eu tô falando no contexto geral. Mas a pessoa não tomar vacina... Não, sim, isso é horrível, isso é péssimo. Mas o que acontece? A gente passa por eras muito difíceis. A gente tá agora com Covid, a gente tem, né... enfim, um monte de problemas no Brasil. E essa crença sobrenatural, a crença no metafísico, ela dá uma fuga para a pessoa, ela tranquiliza, né? Ela acalanta, geralmente fala, tem um fator acalentante. Então, quando você vê a pessoa, eu não sei o que está acontecendo, cara, eu não sei o que é esse Covid, eu vou ter que parar de trabalhar, eu não sei de onde eu vou tirar dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vem o fator metafísico e fala assim, não, fica tranquilo, a gente vai te dar uma vacina. Tipo, isso acalanta, claro, né? Pode te cegar e pode facilitar a sua vida. Nesse caso, cegou. Mas é um fator interessante e é uma coisa de fuga da realidade mesmo, né? De fuga da dificuldade. Não só a questão da vacina, né? Mas também a questão de remédio, né? Sim. A gente que trabalha com espiritualidade, né? Nós três, a gente já ouviu muita história, né? De gente que acabou se dando mal, né? Porque... Trocou medicamento por outra coisa, né? Mas o problema é que aí você vê uma espiritualidade falha. As pessoas adquirem conhecimento ao longo de sua existência dentro da espiritualidade buscando diversos caminhos. Alguns caminhos são muito perigosos.
Outros caminhos, eles são mais assertivos e mais sólidos. Chega uma hora como essa, que o cara vem com os discursos desse tipo e só faz merda. Aí você olha pra trás e você vai falar, cara, da onde você tirou esse tipo de coisa? Quem te mostrou? Que caminho foi esse? E aí você vê as crendices populares e os absurdos que as pessoas carregam. Tanto eu quanto o Nino, a Dani, a gente sempre vai buscar conhecimentos sólidos para buscar realmente uma espiritualidade com uma fé mais alicerçada. Quando você tem conhecimento e adquire inteligência e sabedoria ao longo de práticas, religiões, sejam as ordens esotéricas ou as crenças que a gente sempre busca, você vai sempre buscar o racional dentro do espiritual. E não um espiritual cego, puramente do delírio e do acho que e da crendice coletiva. Sempre tem um porquê em alguma coisa. Então vamos buscar o porquê.